Fala, galera, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão, galera boa do meu coração? Quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui mais uma vez, hoje podendo compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi com vocês. Eu quero convidar vocês a me conhecer através do meu Instagram, professor Lohan Amaral. Lá eu tenho alguns materiais que eu compartilho, estou sempre compartilhando live, algumas outras coisas que com certeza podem e vão fazer a diferença para a tua aprovação, a tua tão sonhada aprovação. Como eu falei, para quem não me conhece, muito prazer, sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Lohan Amaral, estou aí e hoje nós vamos falar um pouco sobre abordagem de currículo. Vamos ver como que o currículo escolar ele é abordado, como que este currículo que a gente tanto ouve falar, como que ele é abordado nos concursos, né? Porque a gente aqui, mais do que o conhecimento pedagógico, a gente vai ter o nosso conhecimento pedagógico, mas a gente vai ver também como que as bancas costumam cobrar, né? O que as bancas realmente elas costumam cobrar. Então, a abordagem de currículo está falando a respeito do quê? Está falando isso aqui, ó. É como que as disciplinas, ou hoje, como nós conhecemos pela nossa BNCC, é como que elas se integram. Olha aqui, ó. É a integração entre os diferentes conhecimentos. Então, é como que isso acontece. E aqui nós vamos ver quatro, nós vamos ver a abordagem. Ela pode ser multidisciplinar, ela pode ser uma abordagem pluridisciplinar, ela pode ser interdisciplinar e ela pode ser transdisciplinar. O que as bancas costumam cobrar não é o que é a abordagem em si, mas sim como que esses nomes aqui eles podem o quê? Aparecer. Então aqui, justamente, deixa eu só desabilitar aqui a minha canetinha. Só um momento aqui para vocês. Só um momentinho, só um momentinho. E aqui, pronto, já limpou, ó. Aqui eu vou ter quem? Eu vou ter a abordagem que ela pode ser, como eu já falei, multidisciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar e a transdisciplinar. Então, na multidisciplinaridade, o que que acontece? Você vai ver que tem essa fragmentação aqui, ó. Você vai ver que não tem nenhuma relação. É cada um o quê? No seu quadrado. Então, ó, pode ser, ó, possa até ser que tenha uma temática em comum, mas olha só, não existe relação e nem cooperação entre as disciplinas, entre as áreas do conhecimento, entre os componentes curriculares. Então, hoje, a educação atual, ela não gosta dessa multidisciplinaridade. Cuidado para vocês não confundirem multidisciplinar com multiculturalismo. Existem coisas que nós que somos concurseiros precisamos saber. Existem coisas que a educação de hoje gosta e existem coisas que ela não gosta. Então, se eu falar em multiculturalismo, a educação atual hoje gosta? Gosta. Se eu estou falando de multidisciplinaridade, a educação atual gosta? Ela não gosta. Porque, ó, a multidisciplinaridade, olha só, não existe relação e nem cooperação. E é justamente o que hoje a educação, a proposta hoje, é justamente o quê? Que haja a cooperação, que não haja essa fragmentação. Essa fragmentação, ela ficou lá no ensino o quê? Tradicional. Então, lá no ensino tradicional, ficou a multidisciplinaridade.
Aí aqui a gente parte para a pluri. Então, ó, daqui a gente vem para cá. Olha só. Na pluri, o que que a gente vai ver? Eu uso esse esquema aqui porque eu acho que melhor do que falar é você visualizar. Porque eu, por exemplo, eu sou muito visual. Então, na hora de tentar aplicar algum conceito, eu vou lembrar que eu vou lembrar dos desenhos. Então, já na Pluri, o que que acontece, ó? Eu tenho matemática em comum, né? Só que agora aqui, ó, existe uma relação e cooperação entre as disciplinas. Se você olhar aqui, ó, diferente daqui de cima, ó, aqui, ó, eu não tenho nenhuma cooperação. Aqui, ó, eu já tenho alguma cooperação. Ainda é pequena, ainda é pequena. Então, a educação atual, ela também não gosta da pluridisciplinaridade, porque existe sim uma cooperação. Nós vamos ver mais à frente nas questões, mas ainda é uma cooperação bem pequena. Não contempla o que hoje a educação ela propõe. Valeu, galera. Aí daqui da Pluri, nós vamos para onde? Nós vamos para a Inter. Aqui sim, a educação hoje, ela já gosta. Por quê? Então, vou até colocar aqui, ó, um Vzinho assim de aprovado. O que que é a interdisciplinaridade? Se vocês olharem aqui, ó, existe cooperação e diálogo entre as disciplinas. É uma ação coordenada. A gente vai ver daqui a pouco, cada uma nós vamos ver. Então, aqui, por exemplo, eu vou dizer aqui, ó, que eu sou de ciências, por exemplo. Então, ó, eu estou fazendo um projeto sobre, por exemplo, a fotossíntese. Então, eu sou professor de ciências. E aí, para poder fazer o meu projeto, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar meus colegas. Então, se eu estou falando sobre fotossíntese, ó, eu vou chamar o professor de língua portuguesa, eu vou chamar o professor de matemática e vou chamar, por exemplo, o professor de geografia. Eu estou fazendo, mas quem está coordenando é quem? O projeto é ciências. Mas aí eu vou chamar, se eu estou falando sobre o processo da fotossíntese, eu vou falar lá em português, eu vou pedir para o meu amigo do português, por exemplo, falar os sons, por exemplo, fotossíntese tem dois S's. Quais outras palavras possuem dois S's? Fotossíntese é o quê? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Quantas sílabas tem? O de matemática, eu posso montar gráfico. Quais são as plantas quanto de os gases? Eu não sou de ciências, então não vou saber os termos técnicos. Mas quanto de gás carbônico é liberado cada vez que faz a fotossíntese e tal? Geografia, quais são as plantas presentes naquela região? Quais são os locais em que mais ocorre a questão do ar, da poluição? Interfere, não interfere? A questão ali do solo, tem algum solo que é mais propício, menos propício? Enfim, eu estou trabalhando o mesmo tema, ele pertence às ciências, mas eu posso trazer com outras abordagens, eu posso levar esse tema para além daquela o quê? Além daquele viés ali só das ciências, ó, libera o gás carbônico e papapá, pé, e pronto, acabou. Não, vamos trazer isso lá para a língua portuguesa, vamos trazer uma interpretação de texto, falando sobre a fotossíntese, vamos escolher uma determinada planta. Na matemática, vamos fazer problemas usando a situação hipotética da fotossíntese. Lá na geografia, o solo, sei lá, a chuva, dependendo, região que chove mais, região que chove menos. Enfim, eu tenho situações ali que eu posso trazer de outros pontos, né, diferentes. Então, isso é uma abordagem o quê? Interdisciplinar. E aqui na transdisciplinar, aí daqui a gente vem para cá. Eu queria, ó, para facilitar, ó, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3,
esse aqui é o 4. É que eu gostei muito desse desenho, eu queria que ele fosse na sequência. Multi, pluri, inter e trans, só que não tinha. Então, eu escolhi esse desenho porque ele é bem ilustrativo, mas dá para entender. Aqui na transdisciplinaridade, galera, o que acontece? Aqui é como se fosse a interdisciplinaridade já bem mais evoluída, que aqui você está vendo o quê? Todo mundo conversa com todo mundo. Todo mundo se conversa. Não existe, ó, barreira, ó. Cooperação entre todas as disciplinas e interdisciplinas. Então, a educação hoje atual, ó, ela está onde? Ela está aqui na interdisciplinar, com o objetivo de um dia chegar aonde? Chegar aqui, ó, na transdisciplinar. Então, esse aqui, ó, é o objetivo. O objetivo dela é chegar aqui na transdisciplinaridade. Beleza, galera? Vou só limpar aqui, ó. Vou só limpar aqui. Tá legal? Aí agora nós vamos ver aqui, ó, com mais detalhes, um pouquinho de cada uma. Olha só. Quando eu falo aqui, ó, da multidisciplinaridade, o que que eu preciso saber? Olha só. Quando eu falo aqui da multi, eu tenho o quê? É aquela em que as disciplinas, ou hoje, como nós sabemos, os componentes curriculares, são trabalhados de maneira paralela. Olha aqui o que você vai lembrar. Ou seja, cada uma mantém sua própria estrutura e método, mesmo que abordem o quê? O mesmo tema. Não há troca e nem integração. Por isso que tem esse nome justaposição. Lembra que na multidisciplinaridade eu tenho quem, ó? Eu tenho o quadradinho, cada um no seu quadrado. Ninguém se mete com ninguém. Aí depois eu vou ter quem? Olha aqui a multidisciplinaridade, ó. Como eu falei para vocês, ó, cada um no seu quadrado. Aí, agora aqui, ó, eu já tenho quem? Agora aqui eu já coloquei a multidisciplinaridade. O que que é a multidisciplinaridade? Aqui, como eu falei com vocês, já há uma troca. Só que ela ainda é o quê? Ela é de maneira o quê? Superficial. Então, ela não é aquela troca, ela não é aquela cooperação que acontece de maneira, vamos dizer assim, como a educação hoje pede, como a educação hoje ela prioriza. Se vocês olharem aqui, ó, tem a troca, só que ainda é o quê? Ainda é uma troca o quê? Pequena, ela poderia ser maior. Essa troca, ela só começa a ocorrer de fato onde? Aqui, ó, na interdisciplinaridade. Aqui na interdisciplinaridade, eu começo de fato a ter o que eu falei para vocês. Eu começo a ter de fato o quê? Eu tenho troca, eu tenho cooperação entre os componentes curriculares. Então, aqui o meu objetivo, eu estou focando com vocês mais no quê? Eu estou focando aqui com vocês mais no desenho do que em ficar lendo. Porque aqui, ó, se eu ficar lendo, eu vou falar, 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 e vai ficar muito cansativo para vocês. Então, vocês conseguindo visualizar os desenhos, fica bem mais fácil. Bora lá. Aqui, ó, na transdisciplinar, é quando eu falei para vocês que o quê, ó? Eu tenho para além, trans, algo que vai o quê? Algo que vai além. Então, aqui eu tenho as disciplinas ou os componentes curriculares, como hoje é tratado pela BNCC, de fato, o quê? Todos se integrando, todos conversam entre si. Valeu, galera? Então, agora, nós vamos começar a resolver algumas questões, e aí, ao longo das questões, nós vamos vendo como que isso vai acontecer, tá? Eu vou ter que, sempre antes de eu passar para o próximo slide, eu vou ter que apagar, porque senão eu não consigo avançar para o próximo slide, mas não tem problema nenhum. Vamos lá. Aqui na primeira, o que que eu tenho? Vamos lá, vamos ver aqui, ó,
O que que a gente tem? Ó? Articulação. Essa palavra aqui, ó, ela é muito boa. Entre escola e sociedade, ó, contemporânea. É o que a educação hoje ela quer essa articulação para que de fato tudo esteja integrado. Lembra lá que a finalidade da educação, a função da educação é o quê? Pleno desenvolvimento do educando, exercício da cidadania e preparação para o mundo do trabalho, né? Então aqui ele vai falar sobre essa educação atual, ó, requer práticas pedagógicas que estejam alinhadas às demandas do mundo atual. Eu estou preparando um cidadão para onde? Para o mundo. Nesse sentido, assinale a alternativa que descreve adequadamente uma abordagem que contribui para essa articulação. Então, na verdade, aqui, o que que ele está querendo? Ele quer uma abordagem que contemple esse cidadão hoje, que a educação atual ela quer formar. Esse cidadão que está preparado não só para aprender conteúdos ali para tirar uma nota 10, mas sim para que ele possa saber aplicar esses conhecimentos à vida cotidiana dele, porque isso é também importante. E aí, o que que eu preciso falar para vocês aqui? Eu preciso que vocês entendam aqui. É o que eu sempre falo: quem é meu aluno já me conhece, quem não é, vai conhecer, vai aprender agora. Existe o pedagogicamente correto. O que que é o pedagogicamente correto? Hoje, a educação, nada é em detrimento de outra, nada é padronizado, nada é unificado, nada é fragmentado. Eu tento abraçar o máximo que eu puder. Eu não vou priorizar nada, eu não vou deixar nada, eu não vou padronizar, eu não vou unificar, eu não vou fazer nada disso. Eu vou tentar trazer tudo. Essa é a proposta hoje da educação atual. Eu vou tentar abraçar o máximo que eu puder. Porque se existe, é porque é importante. Então, eu não descarto nada. A educação hoje, ela o quê? Ela vai abraçar tudo que o aluno precisa. Todo o contexto social, todos os padrões, todos os currículos, todos os conhecimentos, em algum momento aquilo vai ser útil. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Inserir, então, ele quer saber qual é essa articulação aqui, qual a abordagem que contribui para essa articulação aqui, ó, entre escola e sociedade contemporânea, ó, para que estejam alinhadas as demandas do mundo atual. Bora lá. Inserir tecnologias inovadoras no currículo escolar. Até aqui tá bom. Priorizando a familiaridade com ferramentas acima do desenvolvimento crítico e ético, podre. Primeira parte estava boa, segunda parte toda podre. Quer dizer, ó, priorizando a familiaridade acima do desenvolvimento crítico e ético? Claro que não, eu tenho que ter a ética, eu tenho que ter ali a criticidade, então, e eu não vou priorizar nada. Tá entendendo? Eu não vou priorizar em detrimento, porque se eu estou priorizando alguma, é porque eu estou descartando alguma. Então, não é esse o objetivo. Então, ó, palavrinha perigosa, priorizar. Já sabe que é perigoso. Olha a letra B, priorizar. Já vi que tem priorizar, ó, grande possibilidade dela estar o quê? Podre, a formação de competências técnicas voltadas exclusivamente, meu Deus, que horror! Meu Deus, que palavra perigosa, já está podre. Nem termino de ler para demandas do mercado, meu Deus. Quem prepara para o mercado de trabalho é a tendência lá tecnicista. A educação de hoje do mundo que quer trazer o aluno para o mundo aqui, ó, quer preparar o aluno para o mundo atual, vai desenvolver exclusivamente para o mercado de trabalho? Ou seja, eu vou apenas preparar mão de obra qualificada? Claro que não. Centralizar, olha que palavra perigosa. Podre, já está podre. Se eu falei centralizar, é porque eu estou querendo o quê? De alguma forma, unificar, padronizar.
O ensino em conteúdos formais e padronizados, meu Deus do céu, reduzindo a flexibilidade curricular para evitar lacunas do conhecimento acadêmico, está toda podre. Perceberam que só da primeira palavra eu já vou eliminando quando a gente já sabe? Vamos ver aqui a letra D. Estimular a interdisciplinaridade e o diálogo entre os diferentes saberes. Opa, melhorou. Conectando questões curriculares com os desafios sociais, culturais e ambientais. Poxa, parece boa, parece seu gabarito. Vou deixar circulado, vamos ver a letra E. Basear o planejamento pedagógico em atividades desconectadas dos contextos sociais. Claro que tá podre isso aqui. Tem que ser totalmente o quê? Conectado. Então, nosso gabarito é qual? É a letra D de Diário Oficial, onde o teu nome estará dentro de pouquíssimo tempo. Se você acredita nisso, você vai dizer eu creio nisso. Então, galera, a abordagem interdisciplinar que hoje a educação ela defende, ela, vamos dizer assim, ela coloca ênfase, é justamente essa cooperação, como nós vimos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês. Só um momento aqui, deixa eu só apagar aqui, que aqui se eu não apagar ele não vai. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês, ó. A interdisciplinaridade, ó, olha aqui, é uma ação coordenada. Existe o quê? Uma cooperação. Então, aqui começa a cooperação. Lembra lá, ó, que nós tínhamos um caminho, ó. Passamos pela multi, que não tem cooperação nenhuma. Passamos pela pluri, já tem alguma, mas ainda é pouca, é fragmentada. Chegamos à inter, melhorou. É o que a educação hoje está defendendo. E o objetivo é um dia chegar aqui, na transdisciplinar, que é justamente o quê? Quando eu tenho uma cooperação total. Tá entendendo? É quando eu tenho uma cooperação total. Entendeu, galera? Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui agora. Deixa eu habilitar minha canetinha aqui de novo, que toda hora eu vou ter que habilitar e desabilitar. Não tem problema. Olha só. Vamos lá. Aí aqui, o que que eu estou pensando? Se eu estou pensando hoje numa educação progressista, ó, a educação hoje, ela tem o cunho progressista. Ela foge o quê? Do tradicional. Então, vamos olhar, ó, a elaboração e adequação do currículo, ó, currículo, na perspectiva de uma escola, o quê? De uma escola inclusiva, galera. Então, ó, eu quero uma escola inclusiva. Deve ter sua origem no projeto pedagógico do curso, né? Ou seja, tem que estar ali no PPP da escola, nos documentos. A questão da identidade da cultural deve ser respeitada, não é? Identidade cultural. Atendendo a qual princípio? É a identidade pedagógica, a questão da identidade cultural, ela tem a ver diretamente com a questão da identidade pedagógica, ela tem a ver com identidade, mas pedagógica, não. Homogeneização, travou. Homogeneização, quase que não sai, hein? Também não. Uma coisa ali homogênea? Não. A questão do desempenho? Não. Disciplinarização dos conteúdos mínimos? Também não. Só restou o quê? Flexibilização. Hoje, o currículo, ele deve ser o quê? Ele deve ser flexível. Ele não deve ser homogêneo. Ele deve ser o quê? Ele deve ser flexível. Ele deve atender às especificidades. Quando nós estudarmos, em algum momento aqui vocês vão assistir a aula sobre teorias do currículo, nós vamos ver isso lá no currículo pós-crítico.
Então, aqui, hoje, a gente vê o quê? Que o currículo que a educação defende hoje, ele deve ser o quê? Ele deve ser flexível, ele não deve ser único, padronizado, ele deve ser o quê? Flexível. Valeu, galera? Deixa eu apagar aqui e vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Conforme a LDB e as diretrizes da BNCC, o que que acontece? Vamos lá, ó. A disciplina de artes, ou seja, a educação artística. Olha só, na BNCC, eu vou colocar aqui a C. O que que é a C? Áreas do conhecimento. Então, nós temos uma área do conhecimento chamada linguagens, certo? E dentro dessas áreas do conhecimento, nós temos 4 componentes curriculares: língua portuguesa, língua inglesa. A partir do 6º ano, eu vou colocar aqui, para não ficar embolado aqui, para não atrapalhar depois a questão. Nós temos educação física, linguagem corporal, e nós temos educação artística ou artes, certo? Então, artes está dentro da área de qual área? Linguagens. Então, artes ela é obrigatória apenas para as escolas públicas? Podre, já está podre aqui. Ela deve o quê? Integrar-se ao currículo de forma interdisciplinar, dialogando com outras áreas? Parece ser boa. Ser ministrada somente, olha que palavra perigosa, somente. Outra palavra perigosa. Somente professores formados em artes visuais? Podre. Ser ofertada como atividade extracurricular opcional? Podre. Gabarito letra B. Artes, ela é um componente curricular obrigatório. O único que é de matrícula facultativa ao aluno é qual? Ensino religioso, que nós vamos ver mais na frente quando falarmos sobre BNCC. Aqui na educação física, ela também é obrigatória, mas ela tem os casos que ela é facultativa. Quando a pessoa possui alguma comorbidade, a pessoa já tem filho, a pessoa tem mais de 30 anos, a pessoa trabalha 6 horas ou mais, ou a pessoa está prestando serviço militar. São casos em que a educação física, a prática dela é facultativa para estas pessoas. Mas artes não tem nada a ver com isso. Ela é componente curricular obrigatório, galera. Então, não pode confundir e está dentro da área de linguagens, certo? Beleza? Vamos continuar. Agora, aqui na número 4, vamos lá. É correto afirmar que o quê? Ó, a cooperação e diálogo entre as disciplinas, se tratando de uma ação coordenada. Então, ó, se tem diálogo, olha só. Cadê? A cooperação e tem diálogo. Pode ser a multi? Não. Pode ser a pluri? Não. Porque olha só, a gente viu que lá o diálogo é pouco e a cooperação é pouca. E aqui a palavra-chave é uma ação coordenada. Se tem ação coordenada, você vai lembrar desse desenho aqui, ó. Você vai lembrar, ó, deste desenho aqui, ó. Por isso que eu falei da questão do desenho. E aí eu vou ter quem? Eu vou ter a interdisciplinaridade. Beleza, galera? Na interdisciplinaridade que eu tenho essa ação coordenada, porque eu tenho alguém ali, vamos dizer, segurando, alguém sendo o dono oficial, mas eu tenho a cooperação com as outras, o quê? Com as outras disciplinas. Beleza? Continuando aqui, já estamos terminando este primeiro bloco. Vamos lá. Agora aqui, ó, eu vou relacionar. Então, na número 1, eu tenho interdisciplinaridade. Número 2, eu tenho multi. Número 3, pluri. Número 4, transdisciplinaridade. Aí aqui vamos ver os números, ó. 1 para inter. 1 para inter. Onde é que eu tenho o inter aqui, ó?
O primeiro aqui vai ser o número 1, né? Eu tenho lá quem? Vamos colocar aqui os números aqui. Vamos lá. Então, ó, eu tenho aqui na número 1, eu tenho a interdisciplinaridade. Depois, aqui no número 2, eu vou ter quem? Esse desenho aqui é quem? Que estava lá. Esse desenho aqui é a multidisciplinaridade, né? Que a gente tem lá, ó, a fragmentação. Depois eu tenho aqui, ó, cooperação total. Isso é quem? Nós temos lá o número 4, é a transdisciplinaridade. E aqui o que sobrou é o número 3, que é a pluridisciplinaridade. Então, por isso, o nosso gabarito é 1, 2, 4, 3. Onde é que eu tenho este gabarito? 1, 2, 4, 3. Eu tenho esse gabarito na letra E. Letra E de escola. Deixa eu só colocar aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Letra E, eu tenho aqui, ó. E de escola. Beleza, galera? Já estamos quase terminando. Já estamos quase terminando esse primeiro bloco. Ele ficou um pouquinho longo mesmo, é assim, mas os próximos eles serão mais curtos. Bora lá. Agora aqui, ó, nós temos o quê? Nós vamos dizer aqui o que é verdadeiro e o que é falso. Então vamos lá. Aqui na primeira, o que eu tenho? Multidisciplinaridade. O que é a multi? Lembra lá, ó, cada um no seu quadrado. Ninguém se mistura com ninguém. Envolve uma integração profunda. Deixa eu melhorar esse sublinhado aqui. Integração profunda entre as disciplinas. Tem integração, tem alguma integração na multidisciplinaridade? Claro que não. É cada um no seu quadrado. A pluridisciplinaridade promove uma cooperação entre disciplinas, mas sem uma ordem específica. Tá certo. É como eu falei lá, ó, eu tenho um sistema ali, vamos supor, de níveis iguais. Por não ser uma cooperação tão profunda, então tá todo mundo ali igual. Não existe uma ordem específica. Tá certo? Porque está todo mundo ali igual. Então, quem é o primeiro, quem é o último, está tendo alguma cooperação ali pequena, mas tem. A interdisciplinaridade pressupõe o quê? A delimitação de níveis e cooperação. Olha aqui, de objetivos entre as disciplinas. Sim, níveis porque eu tenho alguém coordenando e tem as disciplinas cooperando. Tá certo? Beleza. Transdisciplinaridade abrange diversos níveis com uma finalidade comum que transcende as disciplinas. Também está correto. Por isso mesmo, vai além, transcender, ir além. Tá certo, é para além, é aquela cooperação total. Então, nós temos aí o quê? FVVV. Onde é que nós temos FVV? Vamos olhar aqui, ó. FVV. Onde é que nós temos FVV? Letra D de novo. Olha aí o teu nome saindo no Diário Oficial. Que beleza, hein? Ó, tô sentindo que vai ter nome saindo no Diário Oficial. Beleza, galera? Eu queria muito que a canetinha apagasse sem ela não apaga. Não sei por que ela não apaga. Eu vou deixar aqui, daqui a pouco eu apago tudo junto. Vamos lá. Aqui na número 7 e a nossa última questão, o que que nós vamos fazer aqui? Deixa eu habilitar de novo aqui. Ele está pedindo para a gente completar. Então vamos lá, ó. Expressa frações do conhecimento e o hierarquiza. Quem é que faz isso? Quem é que expressa frações? Ou seja, quem é que traz segmentado? Multidisciplinaridade. Então, ó, se eu sei que a primeira é multi, já cortei letra B, já cortei letra C. Ah, já cortou letra D? Que isso, já tem o gabarito? Ah, logo na primeira?
Ah, que chato. Ah, não teve nem graça. Ah, poxa, se eu soubesse. Poxa vida, mas vamos lá. A estuda um objeto de uma disciplina pelo ângulo de várias outras ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui uma cooperação, mas nada muito específico. Quem é que fala sobre isso? É a Pluri, tá? A refere-se ao conhecimento próprio da disciplina, mas está para além dela. Olha só, se eu falei além, para além é quem que eu tenho? É a transdisciplinaridade. E a última que sobrou, o conhecimento situa-se na disciplina, nas diferentes disciplinas e além delas, tanto no espaço quanto no tempo. A pressupõe a transferência de métodos e disciplinas de uma para outra. Ultrapassa-as, mas sua finalidade inscreve-se no estudo disciplinar. Quem sobrou foi a Inter. Então, aqui, ó, é uma questão que, se você soubesse a primeira, você já saberia todas as outras. Concurso público, além de você saber o assunto, você tem que ter estratégia. Então, se você já matou a primeira, se você já sabe qual é a primeira, você não perde tempo. Aqui a gente está porque nós estamos estudando. Mas numa prova de concurso, se você já sabe a primeira e só tem uma que tem a primeira e você tem certeza que é ela, você vai embora. Você deixa, esquece o restante. Porque às vezes você acaba o quê? Se confundindo. Então, aqui, mais do que saber, mais do que acertar, hoje o nosso objetivo aqui não é acertar. Nosso objetivo aqui é entender. Falou em fração do conhecimento. Eu tenho quem? Fragmentado. Multidisciplinaridade. Falei aqui, por exemplo, ó, para a. Cadê aqui, ó? Cadê aqui, ó? Mas está para além. Falou em para além, eu tenho quem? Trans. Falou aqui. Cadê, ó? Falou aqui, estuda o objeto do ângulo de várias outras e não especificou mais nada, pluri. E a interdisciplinaridade, nesse caso aqui ele não usou, você vai lembrar o quê? Da coordenação. É uma ação que ela é o quê? Ela é coordenada. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Qualquer dúvida, podem procurar, tirem, deixem em algum lugar, procurem pelos meios aí que vocês sabem que vocês podem tirar as dúvidas. Volto na próxima aula daqui a pouquinho. Espero que vocês tenham entendido. Aqui tudo é feito com muito carinho e muita dedicação para vocês. Muito, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Valeu, galera! Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, ok?